Sobreviventes em Livros! Hoje nós vamos falar sobre o mito de Procusto. Muitos não devem se recordar ou ainda nem ouviram falar desse mito importante, mas é daí que vem o famoso ditado fez a própria cama, ou também aquele ditado deitou na própria cama. Procusto é uma personagem da mitologia grega, mas não de uma obra literária específica. Ele era um bandido que vivia na Ática, uma região da Grécia, e ficou muito famoso por seu método cruel de tortura. Ele oferecia uma... Bom, vou deixar para contar daqui a pouco. O mito de Procusto é uma tradição oral da Grécia Antiga dos séculos 8 e 6 a.C. e apareceu pela primeira vez no mundo dominado pelos romanos, onde a cultura grega ainda era respeitada. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos grandes mitos helênicos, uma metáfora usada tanto para criticar governos opressores, inflexíveis, tirânicos e ditatoriais, constituídos por leis rígidas, quanto para conduzir a reflexões de justiça e liberdade, tão imprescindíveis para a convivência entre homens em um planeta contemporâneo com tantas rivalidades entre nações e atitudes sem empatias entre os próprios homens de forma individual. Sobreviventes, a história de Procusto faz parte da rica coletânea de mitos gregos transmitidos de forma oral na antiguidade e que, tempos depois, muitos anos depois, foram registrados por diversos autores e filósofos, como Ovídio e Plutarco, em seu famoso texto Vida de Teseu. Em linhas gerais, a história reflete os ideais gregos sobre justiça, heroísmo, punição em oposição à luta contra a tirania e a violência impostas à sociedade de forma arbitrária. Como a história foi transmitida oralmente antes de ser passada para o papel, ou seja, não foi publicada em um determinado momento, o contexto histórico depende muito da época em que esses escribas, fossem eles da Grécia ou de Roma antigas, como Ovídio, que viveu entre 43 a.C. e faleceu em 17 ou 18, dependendo dos registros, depois de Cristo. E também Plutarco, 46 depois de Cristo, que ele teria nascido, vivendo até 120 depois de Cristo. Esses dois foram os principais a escreverem pela primeira vez o mito de Procusto. Muitos também escreveram, mas as duas fontes mais utilizadas para pesquisas, para estudos, são desses dois escritores. Só que o mito de Procusto é anterior, vejam bem, aos dois filósofos, entre os séculos 8 e 4 a.C., quando os mitos, como os de Procusto, não é o único, o dele, na Grécia Antiga e na Grécia Clássica, eram transmitidos de forma oral sobre a sociedade e os valores gregos da época, a fim de passar lições muito pedagógicas e filosóficas, fazer o povo acordar, vamos dizer assim. A lenda faz parte das narrativas de Teseu, o rei grego fundador de Atenas, que combateu criminosos e pôs ordem à Ática, e por sua vez se consolidava em cidades-estados como a própria Atenas a valorizar a lei e a justiça. A figura de Procusto expõe um padrão rígido e cruel de regras inflexíveis
resumidas todas na tirania, típica das estruturas políticas e sociais da época. Uma ideia que deveria ser condenada, combatida, não aceita pelos gregos que valorizavam a democracia, principalmente em Atenas. Para compreendermos todo o cenário histórico do texto, há duas possibilidades. Se considerarmos os tempos de Ovídio, entre os séculos I a.C. e I depois de Cristo, bem antes de Plutarco, vamos perceber que ele viveu no fim, prestem bem atenção, ele viveu no fim da República Romana e exatamente no início do Império Romano, quando Caio Otávio fundou o Império em 27 a.C., tornando-se Otaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma. Mas a transição da República para o Império não foi um processo simples, muito pelo contrário. Houve várias guerras civis, lutas pelo poder antes de Caio Otávio conseguir estabilizar toda a cidade de Roma. Assim que logrou êxito e tornou-se imperador, Otaviano Augusto promulgou leis arbitrárias e reformas morais, inaugurando um período de comportamento ético que ficou conhecido como moralismo augustiano, chegando inclusive a mandar exilar o próprio Ovídio, por considerar todas as suas obras libertinas. Na verdade, o escritor tecia algumas críticas veladas ao imperador. Ainda assim, aquela foi a estação da floração da literatura latina, com escritores do néctar de Virgílio, Horácio e Ovídio a frutificarem grandes obras como Metamorfoses, na qual Ovídio reinterpretou mitos gregos para o público romano. Já Plutarco viveu entre os séculos I e II depois de Cristo, durante a era do Império Romano, sob reinados de imperadores com poder absoluto, como os opressores Vespasiano, Tito e Domiciano, quando Roma já dominava a Grécia desde o século II a.C. Se expandia, dominando vastos territórios, o que tornava o seu império ainda mais poderoso, sem inimigos capazes de enfrentar Roma, o que, de certa forma, assegurava a Pax Romana. Mas só que, contudo, apesar da presença romana, acontecia um fenômeno extremamente raro entre povos dominantes e povos dominados. Vocês têm ideia? A helenização do próprio Império Romano. Ou seja, a cultura grega continuava ainda significantemente influente no Império Romano entre a população. Como a era dos 3 imperadores foi um período de relativa paz, esse fator contribuiu muito para o florescimento da literatura e da filosofia, uma vez que os romanos valorizavam a filosofia, a literatura e a mitologia gregas, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que os gregos eram a essência do conhecimento, enquanto que os romanos rejeitavam o conhecimento. Nessa atmosfera, diversos filósofos e historiadores gregos escreviam sobre vultos históricos e mitológicos de Roma, muitas vezes comparando os heróis de ambas as mitologias, como Plutarco em sua obra Vidas Paralelas, na qual analisou personagens gregas e romanas. E dessa forma, confrontavam seus feitos, comparavam os seus feitos heróicos e valores morais também.
À luz da interpretação filosófica, muitos filósofos estoicos e platônicos do momento decodificavam os mitos como metáforas para vícios e virtudes sociais ou dos próprios políticos. Assim, dessa forma, é muito provável que o mito de Procusto pode ter sido uma lição contra a rigidez e a falta de adaptação àquelas circunstâncias impostas. Sobreviventes, seja escrito por um filósofo ou outro, o mito de Procusto, que não é uma obra literária estruturada em capítulos, e sim um episódio dentro das aventuras do herói grego Teseu, expõe aspectos sociais, políticos e filosóficos daquela época. E o mito começa apresentando uma situação na estrada de Mégara, entre Atenas e Eleusis, na região de Ática, onde vivia um bandido chamado Damastes ou Polipenon, também conhecido como Procusto, que tinha uma casa onde oferecia, recebia, dava hospedagem a viajantes desavisados. Só que sua intenção era extremamente cruel. O homem obrigava quem estivesse em sua casa a deitar-se em uma cama de ferro para ajustar seus corpos à cama de maneira brutal. E como ele fazia? Se o viajante fosse maior do que a cama, Procusto cortava-lhe as pernas. E se eles fossem menores, ele esticava-as. Nenhuma vítima escapava, evidentemente, com vida. Certa vez, Teseu ia para Atenas encontrar-se com seu pai, o rei Egeu. Abrindo um parênteses, daí o mar que banha a Grécia e a Turquia ser chamado de Mar Egeu, porque, de acordo com a mitologia grega, foi onde o rei Egeu morreu, se afogou. Fecha esse parênteses aí. O herói Teseu, que sabia dos perigos e das ameaças sofridas pelos viajantes, aproveitou a viagem, a sua jornada, para livrar a estrada de 3 monstruosos criminosos, derrotando Esciron, que empurrava as pessoas de um penhasco, Perifetes, o assassino da clava de bronze, e Cines, que despedaçava vítimas com árvores. E, mais um parênteses, notaram o nome desse criminoso? Cines. Aí está a origem etimológica da palavra sinistro. E todos os 3, obviamente, foram derrotados por Teseu, que já tinha ouvido falar de Procusto. Então, o que o herói fez? Partiu à sua caça para derrotá-lo, para enfrentá-lo. Quando chegou à casa do vilão, que não o conhecia, Teseu aceitou o seu convite para descansar. Mas, quando a noite caiu, o herói conseguiu render o criminoso. Porém, mesmo não sendo vingativo, Teseu era uma boa pessoa, era um justo, aplicou-lhe a justiça recíproca, também conhecida como lex talionis, ou seja, lei de talião, olho por olho, dente por dente. Dessa forma, Procusto foi punido por Teseu com o mesmo mal que fez às pessoas. O herói o amarrou à cama de ferro. E o veredito, se Procusto fosse maior que a cama, Teseu lhe cortaria as pernas e a cabeça. E se fosse menor, seria esticado até a sua morte.
Após o fim de Procusto, Teseu prosseguiu em sua jornada, em seu caminho até Atenas, onde mais tarde se tornaria um dos grandes reis de Atenas, um dos grandes reis da Grécia. O confronto entre Procusto e Teseu aconteceu através de sua jornada heróica rumo a Atenas. Esse encontro não foi apenas um episódio de ação, ele concentra um denso significado além das páginas da mitologia grega, como uma metáfora para padrões intransigentes e imposição forçada de um padrão também rígido, ditatorial, ignorando às vezes, por mera conveniência, o modo de ser, de agir, os pensamentos do outro também a limitá-los. Enfim, são características individuais de cada pessoa também, não apenas de um sistema político. E conhecemos muitas pessoas que são inflexíveis, são ditatoriais em seu mais profundo íntimo. Os simbolismos presentes no mito podem ser interpretados conforme as situações políticas e sociais vivenciadas naquela época e que transcenderam a passagem do tempo até os dias atuais. Se por um vértice Procusto sintetiza a tirania e o abuso de poder ou o comportamento de certas pessoas, por outro lado, por outro vértice, Teseu representa, simboliza a justiça e a civilização. A lição dos mitos em relação a fazer-se justiça, do tipo punição do mal com sua própria maldade, justifica a famosa lei de Talião, como Medusa foi morta por seu próprio reflexo. Procusto também morreu por sua própria crueldade. O mito é a voz da luta contra a rigidez e a opressão, uma crítica a sistemas e a pessoas que tentam ou tentaram ou ainda tentarão moldar os indivíduos a padrões inflexíveis, ignorando completamente suas diferenças individuais. A imagem da cama de ferro é por si só um símbolo da conformidade forçada, uma metáfora para qualquer sistema, para qualquer pessoa que tenta impor regras rígidas e pensamentos sufocantes a outras pessoas. Uma curiosidade muito interessante da mitologia grega sobre Procusto está na etimologia de seu nome. Se fizermos uma análise morfológica da palavra, vamos perceber que o prefixo pro indica para frente ou até mesmo antes, e o verbo kron significa bater, martelar, golpear, esticar a força. Então, teremos o significado Procustes, que pode ser traduzido aquele que estica, ou aquele que força o ajuste. E esse daria um bom filme, Procusto, o Esticador. Um bom enredo para um filme de suspense, crime, com a personagem utilizando esse seu método cruel para torturar suas vítimas, alongando ou mutilando seus corpos para encaixá-los em seu leito de morte. Espero que Hollywood pense nisso. É importante dizer que o mito de Procusto ultrapassou as fronteiras da mitologia com o seu nome e o conceito empregados em diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, que entende o conceito do leito de Procusto como uma ferramenta para tecer críticas a padrões impostos pela sociedade. A psicologia, com algumas correntes lançando mão do mito para representar ou analisar comportamentos de pessoas que tentam se encaixar ou permitem serem encaixadas em situações ou padrões que não as favorecem. Abrindo parênteses, quantos de nós conhecemos pessoas que abusam de conceitos estéticos, atitudes estéticas, incisões estéticas,
para se encaixarem em um perfil imposto pelas redes sociais e pessoas ao seu redor. Na economia e na política, a terminologia é utilizada para descrever leis ou sistemas que tentam moldar a sociedade de forma artificial e rígida, cunhando uma ditadura. E na educação, cujos críticos do sistema tradicional usam a metáfora para descrever sistemas que forçam todos os alunos a se ajustarem ao mesmo modelo, sem considerar suas diferenças e histórias individuais. Sobreviventes! No nosso dedinho de prosa, falamos sobre um dos mais importantes contos da mitologia grega, o mito de Procusto, um criminoso que aterrorizava viajantes numa estrada de Atenas e que recebeu o pagamento na mesma moeda, recebeu o troco por um dos maiores heróis da mitologia grega, o futuro rei de Atenas, Teseu, que o enfrentou e aplicou-lhe o mesmo tratamento que o vilão impunha às outras pessoas, às suas vítimas. A história bem conhecida da antiguidade, como parte do ciclo dos mitos que exaltavam as façanhas do rei Teseu, sobreviveu por séculos às rodas do tempo. Seu nome é usado até hoje a representar ditaduras, sendo usada pelo escritor libanês-americano Nassim Nicholas Taleb, em seu livro O Leito de Procusto, publicado em 2010, sobre como a sociedade impõe padrões artificiais e ignora a complexidade da realidade. Procusto pode não ser tão famoso quanto outros mitos gregos, como o mito da caverna, por exemplo, mas a sua história se tornou uma das metáforas mais poderosas para reflexões acerca de imposições forçadas por regras, padrões ou sistemas ditatoriais e até, por vezes, pessoas que convivem conosco. Sua relação com diferentes contextos históricos prova como os mitos de diversas culturas antigas podem ser reinterpretadas para refletir as realidades políticas e sociais de cada época. Sobretudo, hoje em dia, sendo frequentemente utilizado na filosofia e na literatura. Vocês veem alguma diferença hoje em dia em muitos países cujos governos ou agentes do governo agem de forma ditatorial, seja em países teocráticos islâmicos, ou nas raras ditaduras europeias, ou nas várias ditaduras africanas, asiáticas, ou nas próprias repúblicas mais rígidas, ditatoriais das Américas, incluindo o Brasil, que embora não seja uma ditadura, ninguém pode falar por aí o que deseja. Vale a reflexão. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!